Eu vou apenas, nos orientar aqui sobre dízimos e ofertas. Mas eu preparei um bate-papo bem rápido. Eu vou tentar ser bastante objetivo, bastante sucinto, num assunto que é muito discursivo, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero fazer para entrar nesse assunto dos dízimos e ofertas é dizer assim a você. Se você pensa diferente, irmão, se a igreja que você congrega pensa diferente, amém, Jesus, tá bom? O desejo nosso aqui não é causar divisão ou discussão com você. Nós temos o nosso entendimento como igreja, nós temos as nossas regras de fé e prática, e é isso que nós ensinamos ao nosso povo. Se você pensa diferente, que o Senhor que julga todas as coisas, julgue a mim e julgue a você, porque eu sempre ensino aqui na igreja, nós não julgamos as pessoas. Quem julga as pessoas é a palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus diz que vai trazer luz a todas as coisas, tá certo? E o fruto das nossas colheitas são as obras das nossas mãos, então aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente está num caminho correto, a gente colhe, se a gente não está num caminho correto, a gente também não colhe. Então é Deus que vai trazer paz ao seu coração referente a esse assunto. No tempo em que eu não era praticante da fidelidade, isso é minha visão, deixar bem claro, nossa visão como igreja do Nazareno, e minha particular também, eu sou adepto ao dízimo, eu sou dizimista e sou ofertante da casa do Senhor. E isso para mim é um prazer, é um motivo de agradecer a Deus, e a gente vai bater um papo sobre isso, e é para você, que eu quero conversar sobre esse assunto, tá bom? Você que é dizimista e tem alguém na sua casa que tem alguma dúvida sobre esse assunto, algum colega, às vezes a gente, por fazer aquilo que a gente acredita ser certo, a gente às vezes de certa forma, perseguido em algumas coisas, e dizer que a teologia ela sempre vai ser um assunto aberto, de livre discussão, cada pessoa interpreta segundo aquilo que quer, eu interpreto segundo isso aqui, que é o que eu aprendi, o que a Igreja do Nazareno prega há mais de 120 anos, e é o que nos mantém no campo e tem nos feito avançar. Amém, Jesus? Estamos resolvidos, somos amigos em Cristo Jesus. Se você é calvinista, arminiano, se você é da teologia que você creia, nós cremos na doutrina bíblica do dízimo. Amém, Jesus? Vamos lá. Esse nosso bate-papo hoje aqui é por dois motivos específicos. Primeiro motivo, estamos num momento de grandes incertezas financeiras e o povo de Deus precisa ser instruído de uma forma coletiva. Segundo motivo pelo qual esse assunto foi necessário trazer uma temática bem rápida, 3 pontos, só para a gente ajustar a visão, foi uma pergunta de um membro nosso, e eu fiquei muito feliz com a pergunta, porque foi uma pergunta, de certa forma, um coração aberto. Irmão, um coração aberto, Deus não rejeita. A pessoa disse assim a mim: pastor, eu amo a obra do Senhor, mas eu tenho dificuldade no dízimo. Já começou bem. Porque quando a gente tem dificuldade com alguma coisa e não reconhece isso, a gente não consegue mudar nem melhorar nisso. Então, quando eu reconheço que eu entendo que Deus está nesse negócio, mas eu não consigo dominar isso, e dentro de mim tem alguns conflitos referentes a isso, a Bíblia vai dizer assim, buscai à luz da palavra o conhecimento e a revelação de todas as coisas. Eu posso até te instruir aqui nesta noite nesse assunto, mas eu não posso mudar a tua atitude sobre isso. Só quem pode tocar em nosso coração e nos transformar para uma atitude positiva, para aquilo que está dentro da Bíblia, é Deus e o Espírito Santo. Amém? Então eu vou falar da melhor forma que eu tentei achar aqui, para a gente bater um papo sobre isso. Vamos lá. Porque eu sou dizimista e ofertante, ensino a nossa igreja a ser dizimista e ser ofertante. Primeiro, o dízimo ele é ensinado em toda a Bíblia. Tá certo? Independente de haverem discussões se é atemporal, temporal, se é contínuo, isso aí não tem base de discussão. A gente tem comprovações que o dízimo ele é ensinado em toda a Bíblia. Vamos lá. Antes da lei, Gênesis 14, 20. Eu não vou ler tudo, senão não dá tempo, senão torna-se uma pregação, Gênesis 14, 20. Antes da lei, o dízimo está lá na Bíblia, Deus nos ensinando, mostrando ao nosso povo que a gente deve ser dizimista. Vamos aqui, nos livros da lei,
também está lá o dízimo sendo mostrado como ordenança do Senhor. Levítico capítulo 27, verso 30. Nos livros históricos, Neemias, capítulo de número 12, versículo 44. Né? Para os teólogos de plantão, eu estou pontuando, tá bom? Pontuando aquilo que a gente crê. Amém? Vamos lá. Nos livros poéticos, o dízimo também, o dízimo e a oferta está presente. Provérbios capítulo 3, versículo de 9 a 10. Nos livros proféticos também está presente os dízimos. Malaquias, nos livros proféticos, Malaquias capítulo 3, de 8 a 12. E também no Novo Testamento, em Mateus capítulo 23, verso 23, e Hebreus capítulo 7, versículo 8. Então, primeira coisa, porque eu sou dizimista e sou ofertante na casa do Senhor, porque o dízimo ele é ensinado em toda a Bíblia. Então, você que o faz assim como eu, sinta-se como alguém que está numa visão bíblica. Segunda coisa, porque eu sou dizimista, o dízimo não é uma questão meramente financeira, mas, sobretudo, espiritual. Você sabia que finanças é coisa espiritual também? O bolso revela o coração, meu querido. Agora eu vou ler, porque é rapidinho aqui, só para você entender um pouquinho do assunto que a gente está batendo aqui, esse papo. É o seguinte, Lucas, vamos lá? Lucas, capítulo 14, verso 33, a palavra de Deus vai dizer assim: assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Amém, Jesus? Tudo aquilo quanto mais você tem em grande estima, a começar pela nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, a nossa forma de fazer as coisas. Então, isso vai reverberar também na nossa área financeira. Amém, Jesus? Vamos para mais um ponto, porque é uma questão espiritual. Mateus, capítulo de número 6, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Né? Aqui a gente sabe que Jesus está querendo dizer assim: aonde está o ânimo da tua alma, aonde estão os teus pensamentos, as forças do teu ser, ali você vai investir tempo, você vai investir recursos, você vai investir teus dons, você vai se gastar, como disse John Wesley, ele disse assim: eu quero ser como uma tocha, ser consumido pelo Senhor. Tudo que existia na vida de John Wesley estava envolvida a obra do Senhor. Então, vamos mais um pouquinho para frente, ainda no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, vai dizer assim: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, criança? Amém, Jesus Cristo? Sobre isso, amém? Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu sou dizimista porque o dízimo ele é ensinado em toda a Bíblia. Segunda coisa, porque eu sou dizimista. Eu sou dizimista porque a área financeira também é uma questão espiritual. Se o nosso coração está em algo, os nossos recursos, a gente não deixa escuso a isso não, querido. Né? Tudo aquilo que a gente coloca o nosso coração, a gente investe. Investe recursos, investe tempo, investe os nossos dons e investe o nosso talento. Amém, Jesus? E Mateus 6,33 vai dizer: não é que a gente não deva trabalhar, não é que a gente não deva querer ter e buscar ter uma vida equilibrada, uma vida, talvez não abastada de riqueza, mas uma vida com paz com aquilo que se tem, que é o propósito da prosperidade bíblica. Não importa se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, mas com aquilo que você tem, você precisa ter a paz que excede todo entendimento no teu coração. E essa paz te fará administrar isso de forma salubre, de uma forma que não falte sobre a tua casa, mas que você também, seja cooperador fiel na obra do Senhor, devolvendo o dízimo, que a gente não paga dízimo, a gente devolve, e se caso você tem condição, ofertando também. Uma coisa que é pertinente a gente falar antes de encerrar aqui no terceiro ponto, é que a igreja brasileira gasta mais com refrigerante, roupa de grife, maquiagem, entre outros, do que com missões.
Então, como é que eu amo a obra de Deus? Aí assim, pô, eu não sou dizimista, eu não posso me atrelar a um mandamento bíblico, a um ensinamento bíblico que eu já falei aqui de Gênesis, e a gente vai até Apocalipse se for necessário. Eu estou só dando uma por cima para esclarecer a pergunta do irmão, e talvez pode ser a sua dúvida. Por que eu sou dizimista? Porque eu sou ofertante? Porque nós aqui na nossa igreja praticamos o dízimo e cremos que o dízimo é uma instituição santa, né? É também para os nossos dias contemporânea. Então, assim, irmão, a partir do momento que o meu coração está naquilo, eu não vou deixar, irmão, de investir num missionário, numa obra do Senhor, ajudar na igreja para comprar refrigerante. Eu não estou dizendo que você não deva beber, aliás, não deve beber refrigerante, tá bom? O refrigerante aqui, ele tem até marca, né? O refrigerante que é mais consumido entre os evangélicos. Eu estou dizendo assim a você, irmão, mais prioritário do que você, né, gastar com refrigerante é investir na obra do Senhor. Por último, eu quero falar aqui porque eu sou dizimista e ofertante na casa do Senhor. O dízimo e a oferta é para manutenção da obra de Deus. Vamos tomar um fôlego? Vamos lá. Pastor, está acontecendo assim assado. Eu sei, irmão. Infelizmente, em todas as áreas, tem ali, né? Talvez o termo seja forte, mas é o termo que me vem à mente agora. Tem uns picareta, né, irmão? Tem umas picaretagens aí, eu também não concordo com isso, não. Um exemplo, não concordo vender feijão, não. Óleo ungido, tijolo ungido, vassoura ungida. Eu não concordo com a teologia que ensina que você vai dar o dízimo e que vai sobrejar na tua casa, que o dízimo não tem a ver com isso. Nós devolvemos o dízimo a Deus, nós não compramos as bênçãos de Deus, não se compra as bênçãos. Isso é um ensinamento totalmente herege, né? Totalmente uma heresia, é fora da palavra de Deus. Mas, biblicamente, o dízimo ele foi constituído e não é uma invenção de homens, não é uma invenção da igreja do Nazareno, nem do pastor Paulo. O dízimo é uma ordenança do Senhor que ainda é aplicável aos nossos dias. Amém, Jesus? E as ofertas também. Então, falando ainda sobre isso, vamos bater um papo rápido aqui para terminar, senão vai acabar se tornando uma pregação. Em Números, capítulo 18, verso 21, vai dizer: Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. Então, desde lá da antiguidade já se falava sobre isso. Agora vamos para o Novo Testamento, amém, Jesus? Porque aí, como eu estou falando, irmão, aqui eu não quero fazer, né, uma apresentação exaustiva sobre isso. Estou apenas orientando o meu povo, a nossa igreja local. E se você está nos visitando, sinta-se à vontade. Se você quiser estudar mais sobre o assunto também, você pode perguntar aí ao seu pastor, tá bom? Amém, Jesus? Então vamos lá. Eu sou dizimista e ofertante, porque é para a manutenção da casa do Senhor, desde a antiga aliança até a nova aliança e até os nossos dias. Na antiga aliança a gente já viu sobre isso, né? Aqui em Números capítulo 18, no versículo 21. Agora a gente vai lá no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Uau! Dobrados honorários. E aí a gente vai aqui para 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Amém, Jesus? Então, se, irmão, você está dizendo, não, pastor, o dízimo era para a casa do Senhor, para a manutenção dos levitas, e hoje já não há mais o sacerdócio levítico, mas há o sacerdócio pastoral, há o sacerdócio dos missionários, são sacerdotes servindo ao Senhor. Aí também a gente vai falar sobre educadores cristãos, e aqui eu quero falar um pouco sobre aonde esses dízimos devem ser usados e por onde são usados, e aonde são usados por igrejas sérias. Primeiro,
Se a gente for falar aqui, irmão, a quantidade de pastores que não tem hora para pegar, nem tem hora para largar, não tem final de semana nem feriado. Se você não conhece a rotina de um pastor numa igreja séria, procure, se envolva. Não vá tirar referência de dízimos e oferta do cara que faz da igreja um negócio próprio para comprar jatinho. Aqui é a opinião nossa do que nós ensinamos ao nosso povo, amém, Jesus? Se você concorda, compartilha. Não vai pegar aí, irmão, fazer um sacrifício, eu acho isso um absurdo, e Deus vai julgar cada um, não cabe a mim julgar. Nego fazendo aí campanha para manter status na televisão de R$1.000, num país onde o salário mínimo é de 1.000 e quebradinho, o cara vai fazer o quê? Vai dar R$1.000 em campanha para manter status de pregador em rede nacional e passar fome dentro de casa? Aí assim, né, nós somos puritanos, irmão, temos a nossa forma de crer, mas nós não concordamos com esses absurdos. Né? Vão fazer campanha de 10.000 pessoas para dar 30 conto para manter status de pastor. Não concordo não, irmão. Pastor pegando dinheiro da obra para comprar fazenda, para o seu próprio deleite, para comprar jatinho. Irmão, a obra pode até proporcionar coisas assim, mas eu estou falando a forma que se usa, e quem me ouve me entende, amém, Jesus? Pastor, eu creio, dê seu dinheiro, meu filho. Dê para ele manter o programa dele de TV. Nós damos para manter escolas na África. A Igreja do Nazareno tinha um programa Verdade e Vida. Quem é mais das antigas lembra disso aí, tem no YouTube ainda. Fizemos ali uma avaliação e descobrimos que estava se investindo mais dinheiro no programa de televisão do que em missões. Se eu não consigo manter um campo missionário, aqui principalmente na nossa área do Nordeste, com qualidade, para dar qualidade de status à igreja, em rede nacional, ou num programa de TV, irmão, pelo amor de Deus, programa de TV é necessário, pastor, se tiver condições para fazer, sem explorar o povo, né, com apelos, né, de sorte da ganância, aí sim. Vamos voltar aqui, amém, Jesus? Nós temos terrenos que precisam ser comprados. A igreja onde você vai, irmão, é num local, e esse local foi comprado com dinheiro, com recurso. Nós temos templos, escolas, hospitais, universidades, ações sociais das diversas esferas. A igreja faz. Agora, logicamente, a gente, como eu já falei, vou aqui ser redundante, avalie a sua igreja. Avalie o local onde você colocou a sua família. Porque eu estava assistindo o Carlito Paz, né, o pastor lá da igreja, né, lá em São Paulo, um homem bastante conceituado, autor de livros. Ele estava dizendo o seguinte: um dos grandes problemas da igreja brasileira é porque o brasileiro é sentimental. Então, quando ele vem em uma igreja, ele não vai à igreja para fazer parte daquela comunidade, para servir e ser servido. Ele vai ali por alguma questão conveniente a ele próprio. E quando ele não está muito bem com aquilo, ele vai e migra para outra igreja, que aí é uma outra temática. Então, quando a gente não tem um compromisso no lugar onde a gente está, quando a gente não é parte desse corpo, a gente também não vai investir nisso. Porque já ouvi, repreendi aqui também, e o reverendo Carlito falava sobre isso. Ele dizia o seguinte: a pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero ajudar no seu ministério. Não, irmão. Não, você vai ajudar no seu ministério, no ministério da sua igreja, da nossa igreja. Eu aqui estou hoje, mas amanhã posso não estar. Então nós, nazarenos e outras igrejas sérias, as igrejas não é no nosso nome, é no nome da instituição. Os recursos da igreja são administrados por uma junta. O pastor só recebe aquilo que lhe é devido. Amém? E ainda, querido, a gente vai falar de algumas coisas aqui, já que eu toquei no assunto. Talvez a pergunta do irmão também seja a sua pergunta. Você entrou agora na live, está assistindo aí, alguém compartilhou. Né? Eu estou falando sobre esse assunto financeiro, trazendo à luz da Bíblia, né? 3 motivos porque eu sou dizimista, porque nós ensinamos o dízimo na nossa igreja e ofertas também. Primeiro motivo que eu falei aqui, porque eu sou dizimista e ofertante, porque o dízimo ele é ensinado em toda a Bíblia, e isso aí não há discussão teológica sobre isso, há o ensinamento. Nós também sabemos que o dízimo é uma questão espiritual, não é apenas uma questão material. A única temática que Jesus trata como Deus, com D minúsculo, foi o dinheiro.
o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, né? Que até alguns pregadores aí dizem assim, existem muitos escravos livres. Às vezes o cara está livre, mas está aprisionado pelo dinheiro. E vamos lá para eu poder terminar, para a gente voltar aqui, louvar o Senhor, engrandecer, né? Diz assim também, né, a palavra do Senhor, Ageu, capítulo 1, verso 6. Vê se você consegue acompanhar comigo aí, se você tem Bíblia. Ageu, capítulo 1, versículo 6. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe para depositá-lo numa bolsa furada. Em outras versões vai dizer num saco furado. Não sei o que já aconteceu aí. Trabalha, pega dinheiro, mas parece que o dinheiro não dá para nada. Você consegue entender, irmão? É o que a Ageu estava denunciando o pecado do povo lá no seu contexto local. Porque se assemelha aos nossos dias. Talvez você não concorde. E você não precisa concordar com isso. Porque você concordando ou não, a palavra de Deus não vai mudar. Nem eu vou mudar o meu conceito. Eu só quero aqui trazer luz à pergunta do irmão, e que pode ser a pergunta de muitas pessoas, e foi uma pergunta sem um fundo sectário, nem tampouco danoso. Irmão, veja só, quando você pensa numa casa para você comprar, você pensa numa casa boa, numa casa ótima ou numa casa ruim? Uma casa boa, no mínimo. Eu penso numa casa ótima, porque eu quero o melhor para mim e para a minha família. E por que para a casa de Deus tem que ser ruim? Nós não somos pregadores da prosperidade, não. Estou batendo um papo sobre teologia bíblica. Porque existem dois extremos. Existe o extremo da picaretagem, que tem uma cambada de gente aí ensinando errado, pregando heresia, e muita gente entra inocentemente. Principalmente, eu acho isso um ato que Deus, né, tem o controle do perdão, mas o homem ele paga as consequências na terra. A pessoa se converte, chega na igreja com dificuldade financeira, passando dificuldade, e o cara vai lá, empurra uma campanha nele, e coloca indulgência para vender para o cara, sabe, irmão? Eu acho isso uma falta até de respeito. A gente sabe que são questões espirituais que o próprio apóstolo Paulo já havia advertido. Nós não concordamos com essas coisas não, irmão. Mas à luz da Bíblia, nós concordamos que Deus não é Deus de resto, não. Deus é Deus de primícia. Mas a igreja brasileira, deixa eu dizer algo a você, irmão, como pastor e profeta sobre essa nação também. O meu Deus, o teu Deus, não é Deus de resto, não, irmão. Nosso Deus é Deus de primícias. Amém? Colhe esse princípio na sua vida. Sabe por que isso é uma questão espiritual? Eu vou encerrar só para você ter noção. Eu tenho na nossa igreja local pessoas que recebem auxílio emergencial e é dizimista do auxílio emergencial, do Bolsa Família, e tem espírito com Deus e conhecimento da palavra. Amém, Jesus? Deixa eu encerrar aqui, senão eu tomo o tempo do pregador. Nós pensamos, o meu carro tem que ser topado, tem que ser o melhor carro, mas se for para a casa de Deus, tem que ser uma coisa usada. Irmão, para com essa filosofia de pessoa religiosa, que diz amar a Deus, mas o coração não está em Deus, nem nas coisas de Deus. Coloque seu coração no Senhor, meu querido. Aqui também, minhas férias têm que ser em Dubai, mas a igreja não pode ter o melhor. Irmão, isso aqui é uma casa coletiva, uma casa comum. A nossa casa é a casa de Deus. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, vai falar da voluntariedade na questão das ofertas. E aí eu digo a você, nós somos voluntários sim, mas nos dízimos nós somos submetidamente, reverentemente colocados sobre obediência. Porque Deus ele não nos ama por aquilo que damos a Ele. Mas nós revelamos o nosso coração diante de Deus quando nós o obedecemos. Deus não precisava de Isaac quando ele pediu Isaac a Abraão, não, irmão. Deus não precisava, Melquisedeque, né, que é uma simbologia de Cristo, uma tipologia de Cristo, não precisava dos dízimos de Abraão, não.
mas foi um coração grato e submetido, reverente a Deus, que fez com que ele dizimasse ao Senhor. Marcos capítulo 12, verso de 41 a 44, vai falar ali da oferta da viúva, e eu quero encerrar aqui para a gente poder orar. Retrata muito bem, irmão, aquilo que nós devemos ser diante do Senhor. Não fazer como moeda de troca, porque não é. Vou aqui desmistificar aí os teólogos da prosperidade. Deus não te ama por aquilo que você dá, porque Deus ama muito mais a ação, a intenção do que a ação. Deus conhece o que tem dentro no oculto do nosso coração do que na nossa atitude, mas Deus não negocia princípio. Então, se você é dizimista, irmão, você tem base suficiente para, se alguém vier colocar aí, aritica na tua cabeça, você dizer, irmão, eu sei porque eu faço e porque eu sou dizimista e ofertante na casa do Senhor. Se você não é, irmão, mas está servindo a Deus e tem dificuldade nisso, reconheça a sua dificuldade, busque em oração, entenda o corpo que você está inserido, porque às vezes nós estamos numa igreja que a nossa mente e o nosso coração não concorda com a teologia dela. E aí a gente tem que pensar, se realmente a gente está inserido no corpo que é o nosso corpo. Tá bom? Tá bom? Amém, Jesus? Amo vocês, quero orar com vocês. Aqui no teu rodapé está aparecendo, ou vai aparecer aí, uma conta para depósito do seu dízimo, da sua oferta. Você que está assistindo, que está numa igreja grande, massa, tudo na bênção, e está dizendo, eita, pastor Paulo, vocês estão em construção, eu vou dizimar aí. Não. Dizime na sua igreja. Quanto maior a estrutura, irmão, maior são os desafios. Mas se você tem condição de ofertar, você é um cara generoso, uma pessoa generosa, oferta que a gente está precisando mesmo. Viu? Amém, Jesus?